Um trabalho atípico em um lugar secreto e repleto de mistérios pode aproximar duas pessoas perigosas em suas especialidades, e essa possível relação poderá expor segredos guardados com classificação ultra secreta que, se expostos, a humanidade jamais seria capaz de compreender. Estou falando de Entre Montanhas, que está no catálogo Apple TV. E o que muito nos interessa logo de cara é saber se, afinal de contas, essa história é uma história boa. A história possui uma originalidade interessante que despertou a minha atenção logo ali no primeiro arco. Um ex-fuzileiro especializado em tiro furtivo, tiro a longa distância que ninguém percebe de onde veio, é contratado para um serviço que só ele pode executar. Ocorre que, ao chegar ali no local, que é um local muito estranho, muito retirado e que ele não faz ideia onde fica esse local, ele percebe que algo está sendo escondido, que algo está sendo ocultado dele. Ao mesmo tempo, ele percebe uma coisa, ele percebe que ele pode não estar só. Nos dias que se sucedem no posto de trabalho solitário, ele vai tendo que lidar com traumas internos, solidão, incertezas e a tentação em quebrar uma das principais regras impostas pela organização que o enviou para lá. Gostei da história, mas com ressalvas. Vamos falar então do roteiro de Entre Montanhas. Como será que o roteiro conta essa história aí que se demonstra interessante, hein? Vamos descobrir? A escrita do roteiro começa de forma sedutora, convidando o telespectador para uma trama que se mostra com uma originalidade muito interessante. O desenvolvimento dos personagens está adequado à proposta sci-fi, que não fica detalhado, não é aprofundado esse desenvolvimento, mas da forma como é apresentado fica, sim, bem entendido. O romance é desenvolvido dentro de um tempo adequado e com ornamentos que as meninas descreveriam como fofos. O suspense criado ainda no primeiro arco é bem feito e eleva o interesse pela trama, porém, sempre tem um porém. As coisas na metade do segundo arco começam a acelerar demais, e isso me incomodou, pois para mim, nesse momento, começaram a estragar o que tinha tudo para ser bom. Sobre o que é descoberto pelos personagens, o roteiro se esforça para descrever, mas não há como despejar sobre o telespectador tanta informação em tão pouco tempo. E essa pressa, essa rapidez acaba tornando tudo simplista demais. Então, pegaram uma boa premissa, pegaram uma boa história que tinha um potencial tremendo, tentaram comprimir dentro de uma longa-metragem e, na minha opinião, acabou não dando certo. Por quê? Perderam a chance, por exemplo, de desenvolver essa história em uma série. Na proposta de série, nesse formato de série, na minha opinião, funcionaria bem melhor, porque ali, quando você assistir, você vai entender que tinha muitas coisas para serem explicadas, muitas coisas para serem mostradas, inclusive até o romance, tá? Um tempinho um pouquinho mais esticado para desenvolver, talvez ficaria mais legal. Os diálogos são mínimos, mas são bem feitos. A linearidade é boa por não carregar uma trama difícil de entender, mas é necessário entender que a proposta do filme é sci-fi. Dessa forma, as soluções rápidas e eficazes que vão aparecendo nas cenas não incomodarão, proporcionando um bom entretenimento. Não sei se era essa a proposta do roteiro, tá? Mas ele acaba funcionando como uma história de amor com ação e não como um sci-fi que, dentro da realidade de sci-fi, rola um romance. O roteiro acerta em alguns pontos e erra em muitos pontos. Mas eu não posso dizer que é um roteiro ruim não, tá? É um roteiro de médio ali para bom. Hora de falarmos desse tópico aqui que é o elenco, hein? Que interessa muita gente. Afinal de contas, aproveitando aqui, falando de tópicos, você sabia que a 2 on com Café, ela baseia a sua análise, as minhas análises são baseadas sempre em tópicos? E são sempre 6 tópicos. E muito provavelmente você tenha sido atraído para esse filme por conta desses 2 jovens atores aqui. Miles Teller e Anya Taylor-Joy funcionam muito bem juntos, tanto para cenas de ação quanto para cenas de romance. Esses 2 jovens talentos com certeza dão um peso adicional para o filme. A experiente Sigourney Weaver tem uma participação rápida, porém expressiva no filme. E a trilha sonora de Entre Montanhas? Como será que está? Essa trilha sonora principal já foi muito bem comentada, né?
Destaque para Speeding Off It Off the Road, da banda americana de indie rock Yeah, Yeah, Yes. Esse é o nome da banda. E essa canção, então, é a responsável por embalar o romance entre Levi e Draza. E a música, então, até por ter arranjos e melodias interessantes, acabam sim pesando a favor, dando aí um ponto positivo a mais para o filme. E o plot twist? Será que aqui Entre Montanhas tem uma surpresa no final? Talvez tenha um plot no terceiro arco, mas eu não sei se eu consigo classificar como plot, porque honestamente esses finais que acontecem em filmes assim normalmente românticos são muito previsíveis, né? Pergunta valiosa com a resposta de ouro. E aí, será que Entre Montanhas vale o seu tempo? O filme é muito bem produzido, viu? Sobretudo tecnicamente, com cenários bem elaborados, efeitos visuais competentes, ótima edição e uma boa direção. Tudo isso combinado com a história, que é boa. Contudo, para os amantes de sci-fi, fica o alerta. Essa fração do gênero dentro do filme foi diminuída em detrimento do romance. Um bom entretenimento para você e obrigado por ter ficado até aqui. E aproveita, se esse vídeo serviu de algo para você, deixa a sua contribuição. Você sabe como que se contribui, né? Deixando o seu like ou, quem sabe, se inscrevendo no canal. E se você precisa de um bom motivo para se inscrever no canal, eu vou deixar aqui para você. Se você estiver no computador, é só clicar nesse vídeo. Se estiver assistindo pela TV, entre no canal, logo de cara ali o que vai aparecer para você é esse vídeo com a proposta da 2 ou 1 com café. Um vídeo super rápido, explicativo, que no final você vai parar e vai falar assim, caramba, esse canal aí tem realmente algo de diferente para oferecer. Obrigado, inscrito do canal. Lembrando que toda vez que você estiver na Apple TV, vai se lembrar da 2 ou 1 com café. Pessoas, cinema e café.